Bem-vindos a este canal YouTube com o Lacan Entre Capas, hoje com uma abordagem do seminário 16, né? De 1968-1969. Um seminário que tem como capa proposta As Faces da Morte, essa tela de Salvador Dalí, pintada nos Estados Unidos, em 1940. É uma capa que fala de como uma face em decomposição, uma caveira vindoura, no lugar dos olhos contém outras caveiras em atitude de espanto e horror. Assim como dentro da boca, a gente vai encontrar outras caveiras que estão dentro de outras caveiras, apontando para a ideia de infinito. A face da guerra é uma face que multiplica as serpentes que estão em volta dessa face, desse crânio, num espaço desértico. É o horror que Dalí, como os outros surrealistas, mantinham em relação à guerra. Considero que é uma capa bem escolhida por dois motivos, né? Em primeiro, há essa alusão ao infinito, né? Um pouco como as bonecas russas, né? Que tem uma boneca dentro da outra, a gente tem uma caveira dentro da outra. E que situa, né, a guerra não como um acontecimento assim intermediário, né, de um estado de política para outro estado de política, a guerra como, vamos dizer assim, política feita por outros meios, pelos meios da violência e da força, né? Mas essa ideia de uma política da guerra, né? Da guerra como infinita, da guerra como total. Isso que traduziria, em certa medida, a experiência de destrutividade elevada à condição assim de soberania. Como a gente pode, em algumas políticas contemporâneas, detectar esse gosto pela morte, né? Esse desdém pelo valor da vida, esse rebaixamento da condição vital, né? E sua substituição pela face de horror. Parece uma citação, se a gente olha de perto, da tela do Edvard Munch, que a gente já elencou aqui para um dos seminários do Lacan, chamado justamente O Grito. Só que nessa tela o grito está impedido. O grito não é de uma boca que contém uma voz que está por sair, né? Mas há uma obstrução, né? É uma boca que contém um objeto, uma boca que está cheia, ela mesma, de si mesma. E uma tela interessante para falar de um aspecto aqui importante do seminário, que diz respeito às séries infinitas. As séries infinitas que vão ser mobilizadas pelo Lacan a partir de um autor, né? Você se lembra, o seminário 15, Descartes. Seminário 16, de um outro, o grande outro, para um pequeno outro que se diz autre em francês, né? Quer dizer, A minúsculo, o objeto pequeno A começa sendo esse pequeno outro. Lá no Lacan, do estágio do espelho, né? Onde esse pequeno outro é o meu parceiro imaginário, esse pequeno outro é o meu semelhante. E veja que interessante, ele está dizendo assim, se trata de extrair do grande outro esse pequeno outro reduzido a uma função que é a função do objeto A. Se no seminário 15 a gente já tem Descartes, aqui a gente tem aquele que é assim o concorrente natural, o inimigo, se vocês quiserem, no século XVII de Descartes, que é Blaise Pascal. Descartes, jesuíta, Pascal, jansenista. Pascal, contrito, Pascal, que pertence a essa ordem religiosa, que se caracteriza pela crença na graça. Ou seja, você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pelo que você faz, pelo que você deixou de fazer, ou pelo menos não só por isso, mas pela intercessão inexplicável
pela aparição imponderável de Deus que escolhe. Um Deus que vem de fora da razão humana e que escolhe. Assim como Descartes vai estabelecer um método, né, o método da dúvida, tornada hiperbólica, depois resolvida na primeira evidência, Pascal vai propor uma outra abordagem. Né? Ele vai dizer assim, o espírito de geométrico, que é aquele que cabe às coisas estudadas pelo Descartes, mas há o espírito de finura. O espírito de finura é aquele que se aplica à graça, ao ser humano. O espírito de finura é aquilo que se aplica a todas as condições finitas diante do infinito. Não é de outro essa fala tão conhecida, né? O silêncio desses espaços infinitos me apavora. Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal. Pascal é um filósofo trágico. Né? A gente lembra que o Lacan, no Seminário 7, defendia uma ética trágica para a psicanálise. Então agora ele volta a Pascal para extrair desse autor uma ideia que, de certa maneira, se liga com o ato analítico, que é a ideia de aposta. Pascal é conhecido pela sua maneira de tratar o problema da existência de Deus, né, conjecturando a existência de uma aposta. Ou seja, se Deus existe ou não, esse não é objeto de conhecimento, é objeto de uma aposta. Ou seja, se você apostar que ele não existe e levar uma vida libertina, devassa, cheia dos prazeres e cheia dos pecados, e chegar lá em cima e encontrar com Deus, você vai ter então perdido a aposta. Ou seja, o que é essa pequena vida, essa vida finita, perto de um infinito de glória e beatitude? Perdeu. E se a situação fosse o contrário? E se eu apostasse numa vida infinita dentro da vida finita? Ou seja, uma vida de, vamos dizer assim, estoica, uma vida de regramento, mas uma vida de recolhimento, introspecção, de procura e contato com Deus. A hora que você chega lá em cima, e se você apostou que Deus existe, você venceu. Porque mais disso lhe será dado. Portanto, conclui Pascal, a escolha bem feita, a aposta necessária é pela existência de Deus. Não como uma suposição, não como uma dedução, não como uma crença, mas como uma aposta. Assim como Lacan vai usar Descartes para pensar o sujeito, né? O sujeito dividido entre o pensamento e a existência, agora ele vai usar Pascal para pensar o outro. Ou seja, quem é este que pode ser o enganador, segundo Descartes, né? O Deus maligno, o gênio maligno, enganador, e que para Pascal é justamente aquele que a gente tem que enfrentar. Né? Será ele maligno ou não? Serei eu louco? Ou estou eu sonhando diante desse outro? Questão para Pascal e para Descartes. Bom, mas esse seminário ele anuncia também o início de uma montagem de uma nova formalização chamada, então, o discurso do psicanalista ou os 4 discursos. E essa montagem, curiosamente, começa com uma aproximação igualmente assim imprevista na obra de Lacan, que é de considerar assim este objeto que saiu do outro, do grande outro, né? E que se me aparece como semelhante, mas que mais à frente vai aparecer como a galma, o objeto que causa o amor, como o objeto que causa o desejo, mas também o objeto Heimlich, que causa a angústia. Ou seja, temos várias sobreposições desse objeto como causa. Mas aqui ele vai tratar esse objeto como uma função. Ele vai dizer, tomado enquanto uma função, esse objeto ele fala de um conjunto de experiências subjetivas. Tá? Experiências como, por exemplo, daquilo que não se pode trocar.
A gente pode trocar palavras, a gente pode trocar bens, mas há algo que não se troca, que a gente não, na troca, permanece, né, sem intocado. Ele vai dizer, esse é o objeto A. O objeto A é também definido, e aqui é uma referência ao Bataille, esse amigo do Salvador Dalí, também antropólogo, com um pé no surrealismo, né, depois crítico de Aragon e Breton. Ele vai dizer assim, uma civilização onde tudo tem função, onde tudo tem causa, onde tudo tem regra, onde tudo se aproveita, onde tudo tem utilidade, que lugar damos ao que não serve para nada? Esse é o lugar do potlatch, para os melanésios, é o lugar do inútil, e esse é o lugar, função que o Lacan vai dar para o objeto A. O objeto A é, ao mesmo tempo, um excesso e uma falta. O objeto A é aquilo que não tem utilidade, mas que se infiltra como uma espécie de catalisador do mais além do princípio do prazer, ou da satisfação insatisfatória, da insatisfação satisfatória. A aproximação inédita, surpreendente, feita por Lacan nesse seminário, é dizer assim, a função deste objeto é semelhante à função da mais-valia em Marx. Ou seja, lembrar, né? Mais-valia é um acréscimo que ocorre à forma mercadoria, porque ela é produzida nesse formato, ela é produzida o que para a troca, ela é produzida como excedente, né, em que o valor de uso vai decair a ser substituído completamente pelo valor de troca, e portanto mercadoria. E dentro da troca de mercadorias a gente vai ter uma mercadoria específica, que é o que? A mão de obra daqueles que não têm mais meios de produção, e que só podem então vender a sua força de trabalho, e nesta troca o que vai acontecer? Uma expoliação de valor. Um valor é retirado do processo e se transforma em capital. Uma parte renova os meios de produção, outra parte paga os salários, outra parte paga as instalações, outra parte paga os meios, mas se você somar tudo tem um a mais. Esse a mais é o capital. E esse a mais é também o objeto A, então, causa de desejo. Lacan vai tentar mostrar como essa função do mais-valia, né, da Mehr-Lust, pensando Lust como prazer, né, ela pode ser escrita a partir de séries matemáticas descritas pelo Pascal, mas também pelo Fibonacci. Uma série em que o terceiro elemento é definido pela soma dos dois anteriores. E a gente pode imaginar uma série divergente e uma série convergente. Quer dizer, a relação do sujeito com o objeto A é uma relação filtrada, organizada por esta série. Isso é uma coisa que já vinha lá do Seminário sobre a Lógica do Fantasma, mas que adquire aqui uma demonstração muito mais elegante. Para isso, ele vai precisar renovar a noção de significante, que aqui vai ser associada com a noção matemática de par ordenado. Ele vai voltar à noção de traço unário e vai propor também uma nova leitura da dialética entre saber e verdade. E nessa dialética a gente tem, então, de um lado, o saber, que compreende a relação saber-verdade. Né? Todos os saberes incluem o verdadeiro, ainda que eu não saiba qual ele é. Do outro lado, eu tenho o quê? A divisão. Em cima, verdade, embaixo, saber. Quer dizer, esta relação, né, ela é uma relação em estrutura de Fibonacci, em que eu posso substituir na posição do saber uma nova dúvida e ânsia, saber-verdade. E na próxima posição do saber-verdade, eu posso substituir uma nova posição do saber-verdade. E que, portanto, a gente tem o quê? Na relação com o objeto A, uma relação com o infinito. Infinito pascaliano e não cartesiano. Infinito do grande outro e não do sujeito. Infinito que vai ser pensado a partir de duas grandes consequências. A primeira é a necessidade de que a experiência com o objeto A ultrapasse as três dimensões e, portanto, seja pensada a partir de uma superfície topológica conhecida como garrafa de Klein. A segunda consequência é que o Lacan vai propor, ou vai tentar enfrentar aqui,
um tema que não é o seu tema mais abundante, que é o tema da sublimação. E ele vai dizer, a sublimação pode ser pensada a partir de um vacúolo interior, uma cócega interior. Uma cócega de dentro que aparece como sendo produzida desde fora. Então, essa evisceração do outro, né, que corrompe completamente essa nossa mítica intuitiva de que somos esferas. Somos esferas imersos em outras esferas. Então tem a esfera pública, a esfera privada, o Bull é uma esfera, como dizia o Leibniz, uma mônada, ele tem um centro, eu sou outra esfera, cada um é um indivíduo porque cada um é uma esferoide. Ele vai dizer, não, isso ignora completamente a existência do objeto A na sua função de mais de gozar. Então, ele vai dar mais valia para o mais de gozar, plus de jouir, e vai dizer isso é um traço das relações humanas. As relações de troca, elas comportam esse a mais e ao mesmo tempo a menos, né, de gozo. É um seminário que tem como o seu tema fundamental, o seu conceito fundamental, que vai sendo repensado, reformulado a cada vez, como conceito de jouissance. O gozo, em francês, a gozo. É um seminário denso, bem concluído, com demonstrações assim fortes, com uso ponderado na matematização, com hipóteses topológicas, tudo isso, vamos dizer assim, costurado por esse maravilhoso autor do século XVII, Blaise Pascal, que além de matemático, filósofo, né, Lacan explora muito isso, que a aposta dele era feita com bilhetes que ele costurava dentro do seu casaco. E daí ela tirava do seu casaco as formulações que envolviam então as decisões do seu cotidiano. Tá aí, seminário 16, Lacan entre capas, quem quiser mais, meia luz, plus de jouir, mais valia, mais capas, clique aqui no Aqueronta Movendo. Por hoje é só.